viajava de acordo com a sua direção, tal como Jeú, o supervisor da luz, havia estabelecido. E quando chegou o momento do número de Melquisedeque, o grande receptor de luz, este foi ao meio dos aeons e dos arcontes, os quais estão confinados à esfera e ao destino, e arrebatou a purificação da luz de todos os regentes e dos aeons e de todos os arcontes do destino e daqueles da esfera, pois ele inspirava o que os punha em agitação, e pôs em movimento apressurado, que está por cima deles, e fê-los girar em círculos velozmente, e ele, o apressurador, arrebatou o poder que neles havia, o alento das suas bocas e as lágrimas dos seus olhos e o suor dos seus corpos. E Melquisedeque, o receptor da luz, purificou esses poderes e levou a sua luz ao tesouro da luz, enquanto os servidores de todos os arcontes juntavam toda a matéria de todos eles. E os servidores dos regentes do destino e os servidores da esfera que está debaixo dos aeons tomam-na e moldam-na em almas de homens e gado e répteis e animais selvagens e pássaros, e enviam-nas para baixo, para o mundo da humanidade. E logo os receptores do sol e os receptores da lua se olham de cima e veem as configurações dos cursos dos aeons e as configurações do destino e da esfera. Então tomam-nas da energia da luz, e os receptores do sol obtêm-na já preparada e depositam-na até que apresentam os receptores de Melquisedeque, o purificador da luz, e trazem o seu material inútil à esfera que está por baixo dos aeons, e moldam-no em almas de homens, e moldam-no também em almas de répteis e de gado e de animais selvagens e de pássaros, de acordo com o círculo dos regentes dessa esfera e de acordo com todas as configurações da sua revolução, e repartem-nas neste mundo de humanidade e convertem-se em almas nesta região, tal como vos tenho dito. Isto, o realizavam eles continuamente, antes que o seu poder fosse diminuído e se desvanecesse, e sentiram-se exaustos ou sem energias. O poder começou a cessar neles, de maneira que ficaram esgotados de poder, e a sua luz que estava na sua região cessou. O seu reino foi destruído e o universo rapidamente ascendeu. Ocorreu que, quando compreenderam isto, e quando o número da cifra de Melquisedeque, o receptor da luz, teve lugar, então ele teve que sair de novo e entrar no meio de todos os arcontes do destino e dos da esfera, e os pôs em agitação e rapidamente os fez abandonar os seus círculos. E desde então se viram constrangidos a procurar o poder fora deles, fora do alento das suas bocas, das lágrimas dos seus olhos e do suor dos seus corpos. E Melquisedeque, o receptor da luz, purificou-se, como continuamente faz. Levou a sua luz ao tesouro da luz. E todos os arcontes dos aeons e os arcontes do destino e os da esfera voltam-se para a matéria inútil, devoram-na e não lhe permitem ir converter-se em almas no mundo. Eles devoram a matéria para não se verem sem energia esgotados, e para que seu poder não cesse neles, nem o seu reino se destrua, a fim de poder prolongar-se e subsistir longo tempo até ao término do número de almas perfeitas que estarão no tesouro da luz. Sucedeu então, quando os arcontes dos aeons e os do destino e os da esfera continuaram realizando isto, voltando-se para si próprios, devorando a sua matéria inútil e não permitindo às almas nascer no mundo da humanidade, a fim de poder continuar a ser regentes e de que os seus poderes que estão nos seus poderes, ou seja, as almas, possam passar longo tempo aqui fora, persistiram em fazer isto continuamente durante 2 círculos. Assim, quando eu quis ascender para exercer o ministério para que fui chamado por ordem do primeiro mistério, subi até junto dos tiranos dos arcontes dos 12 aeons, com a minha veste de luz, brilhando tão extraordinariamente que não havia medida para a luz que me envolvia. E sucedeu então, quando os tiranos viram a grandiosa luz que me rodeava, que o grande Damas, o tirano e todos os tiranos dos 12 aeons, juntos, começaram a lutar contra a luz da minha veste, desejando apoderar-se dela, a fim de permanecerem no seu império. Isto sem saber contra quem lutavam. Quando se aglomeraram e lutaram contra a luz, a partir de então e por mandato do primeiro mistério, eu mudei os seus caminhos e os cursos dos aeons e os cursos do seu destino e da sua esfera, e virei os 6 meses para a esquerda, para os triângulos e para os esquadros e para aqueles nos seus aspectos e para os seus octógonos, tal como tinham estado antes. Porém, mudei a sua forma de girar ou de enfrentar em outra ordem, e fiz-los enfrentar outros 6 meses, à direita,
as obras das suas influências nos esquadros e nos seus triângulos e em todos aqueles nos seus aspectos e nos seus octógonos, e fi-los confundirem-se com grande confusão e enganarem-se com grande engano, os arcontes dos aeons e todos os arcontes do destino e os da esfera, e coloquei-os em grande agitação e desde então já não são capazes de girar para sua matéria inútil e devorá-la a fim de que as suas regiões continuem a permanecer e eles próprios, possam passar um longo tempo como arcontes. Porém, quando lhes retirei um terço do seu poder, mudei as suas esferas para que passassem algum tempo olhando à esquerda e algum tempo olhando à direita. Mudei todo o seu caminho e todo o seu curso, fiz o caminho do seu curso acelerar-se para que possam ser, rapidamente, purificados e rapidamente elevados. E abreviei os círculos e tornei o seu caminho mais veloz e este será sumamente acelerado. Eles foram postos em confusão no seu caminho e desde então já não foram capazes de devorar a matéria dos resíduos da purificação da sua luz. Mas ainda, reduzi os seus tempos e os seus períodos de modo que o perfeito número de almas que receberão os mistérios e estarão no tesouro da luz se complete rapidamente. Se eu não tivesse mudado os seus cursos e abreviado os seus períodos, eles não teriam permitido a nenhuma alma vir ao mundo devido à matéria dos seus resíduos, que tivessem devorado, e teriam destruído muitas almas. Por este motivo vos disse antes, abreviei os tempos da minha eleição. De outro modo nenhuma alma poderia ter sido salva. E abreviei os tempos e os períodos devido ao perfeito número de almas que receberão os mistérios, quer dizer, os escolhidos. E se eu não tivesse abreviado os seus períodos, nenhuma alma material teria sido salva, mas todas teriam perecido no fogo que está na carne dos regentes. Estas são pois as palavras sobre as quais, com precisão, me interrogaste. E sucedeu então, quando Jesus acabou de dizer estas palavras aos seus discípulos, que todos caíram, adoraram-no e disseram-lhe, bendito sejas ante todos os homens, pois nos revelastes estas grandes façanhas. Jesus continuou o seu discurso e disse aos seus discípulos, escutai o relativo às coisas que me ocorreram entre os regentes dos 12 aeons e de todos os seus regentes e todos os seus senhores e as suas autoridades e os seus anjos e os seus arcanjos. Quando viram a veste de luz que eu trazia, eles e os seus ímpares, viram, cada um deles, o mistério dos seus nomes que estavam na veste de luz que me envolvia. Caíram todos, adoraram a veste de luz que me cobria e choraram dizendo, como é que o Senhor do Universo passou entre nós sem o sabermos? E todos juntos cantaram louvores aos interiores dos interiores. E todos os seus triplos poderes e os seus antepassados e os seus não gerados e os seus autogerados e os seus gerados e os seus deuses e as suas chispas de luz e os seus portadores de luz. Numa palavra, todos os seus grandes viram os tiranos da sua região e que o seu poder diminuía, que se tornavam débeis e caíam num grande, incomensurável temor. Contemplaram o mistério dos seus nomes na minha veste e propuseram-se vir adorar o mistério dos seus nomes que estavam na minha veste, porém não puderam devido à grande luz que me envolvia. Contudo, adoraram um pouco afastados de mim e adoraram a luz da minha veste e choraram juntos, cantando louvores aos interiores dos interiores. Sucedeu então, quando isso ocorria entre os tiranos que estavam por baixo destes regentes, que todos eles perderam poder e caíram ao solo nos seus aeons e assemelharam-se aos mortos do mundo, sem alento, como no momento em que lhes retirei o seu poder. Sucedeu em seguida, quando deixei esses aeons, que cada um desses que era dos 12 aeons esteve sujeito à sua ordem e todos realizaram as suas obras como eu havia estabelecido, para que passassem 6 meses, virados para a esquerda, realizando as suas obras, nos seus esquadros e nos seus triângulos e naqueles em seus aspectos e depois passassem outros 6 meses virados para a direita, para os seus triângulos e os seus esquadros e aqueles nos seus aspectos. Assim viajarão aqueles que estão no destino e na esfera. Então eu acendi os véus do 13º aeon. E sucedeu, quando lá cheguei, que os véus se separaram por si próprios e se abriram ante mim. Eu entrei no 13º aeon e encontrei Pistissopia por baixo do aeon 13. Estava só, colocada nessa região, sem ninguém junto dela, lamentando-se e gemendo porque não tinha sido admitida no 13º aeon, a sua região imediata mais alta. E também penava devido aos tormentos que o obstinado, que é um dos 3 triplos poderes,
lhe havia infligido. Porém, quando vos falar dele e de sua expansão, dir-vos-ei o mistério e de como tal coisa lhe ocorreu. Sucedeu então, quando Pistisopia me viu brilhando extraordinariamente sem medida a luz que me envolvia, que entrou em grande agitação e contemplou a luz da minha veste. Viu o mistério do seu nome na minha veste e toda a glória do seu mistério, pois anteriormente ela tinha estado na região da altura, no 13º aion. E pôs-se a cantar louvores à luz mais alta que tinha visto no véu do tesouro da luz. E sucedeu então, quando ela persistiu em cantar louvores à luz mais alta, que todos os regentes que estão com os dois grandes triplos poderes e o seu, dela, invisível que é o seu par e as outras 22 emanações invisíveis contemplaram a luz, dado que Pistisopia e o seu par, elas e as outras 22 emanações formam as 24 emanações que o antepassado invisível e os dois grandes triplos poderes emanaram. Quando Jesus disse isto aos seus discípulos, sucedeu que Maria se aproximou dele e lhe disse: Meu Senhor, ouvi-te dizer há pouco, Pistisopia é em si mesmo uma das 24 emanações, por que é que então, não está na sua região? Pois disseste, encontrei-a debaixo do 13º aion. A história de Pistisopia. E Jesus respondeu e disse aos seus discípulos, sucedeu, quando Pistisopia estava no 13º aion, na região de toda a sua família de invisíveis, ou seja, as 24 emanações do grande invisível que, por mandato do primeiro mistério, Sopia contemplou a luz. Ela viu a luz do véu do tesouro da luz e desejou chegar a essa região, embora não pudesse alcançá-la. Porém, deixou de realizar o mistério do 13º aion e cantou louvores à luz das alturas, que tinha visto na luz do véu do tesouro da luz. Então sucedeu, quando ela cantava louvores à região das alturas, que todos os regentes nos 12 aions que estão por baixo a detestaram por ela ter cessado nos seus mistérios e por ter desejado ir à altura e ficar por cima deles. Por este motivo enfureceram-se contra ela e detestaram-na, como fez o grande triplo poder obstinado, que é o terceiro triplo poder que está no 13º aion, o que se tinha tornado desobediente, já que não tinha emanado em si próprio a purificação total do seu poder e não tinha dado a purificação da sua luz no momento em que os regentes deram as suas purificações, pois desejava reger sobre os 13 aions e sobre os que estão embaixo. Sucedeu então, quando os regentes dos 12 aions estavam enfurecidos contra a Pistisopia que está por cima deles e a detestaram sobremaneira, que o obstinado, o grande triplo poderoso de quem vos falei agora, se uniu aos regentes dos 12 aions e também se enfureceu contra a Pistisopia e odiou excessivamente por ela ter pensado ir à luz que está mais acima dela e emanou um grande poder com rosto de leão e dele, fora da sua matéria, emanou uma hoste de outras violentas emanações materiais e enviou-as às regiões inferiores, às partes do caos, a fim de que ficassem aí à espera de Pistisopia e lhe retirassem o poder por ela ter pensado e a altura que está sobre todos eles e, mais ainda, por ter cessado de desempenhar o seu mistério lamentando-se continuamente procurando a luz que havia visto. E os regentes que persistem em manifestar o mistério, detestaram-lhe todos os guardiões que estão nas portas dos aions também a detestaram. Sucedeu desde então, por mandato do primeiro mistério, que o obstinado, o grande triplo poderoso, que é um dos triplos poderes, perseguiu Sopia no 13º aion, a fim de que olhasse para as partes inferiores, para que visse na região o seu poder de luz com rostos de leão e muito mais para além dele fosse a essa região para que a sua luz pudesse ser-lhe suprimida. Então ela olhou para baixo e viu a sua luz, a dele, nas partes inferiores e não soube que era a luz do obstinado, o triplo poderoso, mas pensou que provinha da luz que tinha visto desde o princípio na altura qual procedia do véu do tesouro da luz. E pensou para si mesma, irei a essa região sem o meu par e tomarei a luz e em seguida mudarei a éons de luz, para poder ir à luz das luzes, que está no alto das alturas. Pensando desse modo, saiu da sua própria região, a do 13º aion e desceu a dos 12 aions. Os regentes dos aions perseguiram e enfureceram-se contra ela, por ter pensado na grandeza. Ela também abandonou a região dos 12 aions e entrou nas regiões do caos e aproximou-se desse poder de luz com o rosto de leão, que a devoraria.
Todas as emanações materiais do obstinado rodearam-o e o grande poder de luz com o rosto de leão devorou todos os poderes de luz de Sopia, retirou-lhe a sua luz e devorou-a e a sua matéria foi lançada ao caos, converteu-se em regente com rosto de leão no caos, do qual uma parte é fogo e outra parte obscuridade, isto é o Debaut, de quem vos falei muitas vezes. Quando isto aconteceu, Sopia sentiu-se exausta e o poder de luz com rosto de leão pôs-se a trabalhar para arrebatar a Sopia todos os seus poderes de luz, ao mesmo tempo que todos os poderes materiais do obstinado rodearam Sopia, oprimindo-a na sua dor. E Sopia chorou excessivamente e gritou à luz das luzes que tinha visto desde o princípio e na qual tinha tido fé e expressou o seu arrependimento, dizendo assim: ó luz das luzes, em quem, desde o princípio, eu tive fé, escuta-me agora, ó luz, no meu arrependimento. Salva-me, ó luz, pois entraram em mim maus pensamentos. 2. Olhei, ó luz, para as partes inferiores, vi ali uma luz e pensei, irei a essa região a fim de poder tomar essa luz. E fui e encontrei-me a mim própria na escuridão que está no caos de baixo e não pude apressar-me a voltar à minha região porque todas as emanações do obstinado me prenderam dolorosamente e o poder rosto de leão tirou-me a minha luz. 3. E gritei pedindo ajuda, mas a minha voz não saiu das trevas. E olhei para as alturas para que a luz na qual eu tive fé, me ajudasse. 4. E quando olhei para as alturas, vi todos os regentes dos aeons e como em seus números olhavam para baixo e se regozijavam à minha custa, mesmo quando eu não lhes fizera mal, mas eles detestavam-me sem motivo. E quando as emanações do obstinado viram os regentes dos aeons regozijarem-se por minha causa, souberam que os regentes dos aeons não viriam em minha ajuda. Assim essas emanações animaram-se e oprimiram-me dolorosamente, com violência a luz que eu não tomei delas, tomaram-na de mim. 5. Agora e portanto, ó luz da verdade, tu que sabes que eu fiz isso inocente, pensando que o poder luz com o rosto de leão te pertencia, o pecado que cometi é evidente para ti. 6. Não permitas que me falte a minha luz, ó Senhor, pois eu, desde o princípio, tive fé na tua luz, ó Senhor dos poderes, que eu não sofra mais por falta da minha luz. 7. Pois por me teres induzido e por amor à tua luz, caí nesta opressão e vejo-me coberta de vergonha. 8. E pela ilusão da tua luz, converti-me numa estranha para minha família, os invisíveis, e para as grandes emanações de Barbelo. 9. Isto aconteceu-me, ó luz, por ter ambicionado a tua morada e a ira do obstinado caiu sobre mim, ele, que não escutou o teu mandato para emanar a emanação do seu poder porque eu estava no seu aeon sem desempenhar o seu mistério. 10. E todos os regentes dos aeons se riram de mim. 11. E eu estava nessa região, lamentando-me procurando a luz que vira nas alturas. 12. E os guardiões das portas dos aeons procuraram-me todos os que permaneciam no seu mistério se riram de mim. 13. Mas eu olhei às alturas, para ti e tive fé em ti. Agora e portanto, ó luz das luzes, encontro-me dolorosamente oprimida na escuridão do caos. Se agora tu desejas salvar-me, grande é a tua misericórdia. Escuta-me então de verdade e salva-me. 14. Retira-me da escuridão desta matéria, que não me submerja nela, que eu seja salvo das emanações do Deus obstinado que me tem oprimido e das suas más ações. 15. Não permitas que me submerja nestas trevas e não permitas que o poder rosto de leão devore por completo todo o meu poder. E não permitas que este caos amortalhe o meu poder. 16. Escuta-me, ó luz, pois a tua graça é preciosa e olha-me, para baixo, de acordo com a grande misericórdia da tua luz. 17. Não me vires o rosto pois estou sumamente atormentada. 18. Apressa-te, escuta-me, salva o meu poder. 19. Salva-me dos regentes que me detestam, pois tu sabes da minha dolorosa opressão e do meu tormento, do tormento do meu poder que eles me tiraram. Eles, que me colocaram em todo este mal, estão ante ti, trata-os segundo teu desejo. 20. O meu poder olhou para diante no meio do caos e no meio da escuridão e esperei pelo meu par, ele que devia vir e lutar por mim, mas que não veio, o que eu procurei para que viesse e me emprestasse poder, mas que não encontrei. 21.
E quando procurei a luz, eles deram-me trevas, e quando procurei o meu poder, eles deram-me matéria. 22. Agora, portanto,